Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a obra O Pianista, de 2002. Um dos filmes mais importantes e famosos sobre o Holocausto foi lançado no ano de 1993 e inclusive venceu o Oscar naquela temporada de premiações. Já analisado aqui pelo canal, A Lista de Schindler foi dirigido na época por Steven Spielberg. Agora, o que pouca gente sabe é que antes de assumir os trabalhos desse projeto, o próprio Spielberg ofereceu a cadeira de direção para outros nomes, entre eles Roman Polanski, que declinou do convite. Polanski nasceu em Paris, mas seus pais eram imigrantes judeus poloneses e a família toda se mudou para Cracóvia pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Polônia pelas forças nazistas de Hitler. A mãe morreu no campo de concentração de Auschwitz. O pai ficou preso num outro campo de concentração na Áustria. E o próprio diretor, ainda menino, escapou por sorte de morrer no gueto de Cracóvia, uma área cercada criada pelos nazistas para isolar e exterminar os judeus do país. Em dezembro de 1971, ele inclusive concedeu uma entrevista à televisão norte-americana e deu alguns detalhes sobre esse período da sua vida. It was just before the liquidation. They were taking parts of people away, and I saw group of old women being led somewhere by German soldiers, and most of them were old, but not all of them. One was very old and could hardly walk, and she was sort of staggering behind. And this German officer was pushing them. I was on the other side of the street. He was pushing her and shouting at her in German, and suddenly he drew a gun and shot her in her back, and this blood exploded. It was all so fast, you know, and this woman fell down. I ran into a doorway and hidden myself under the stairs. Quase 10 anos após o lançamento de A Lista de Schindler, Roman Polanski lança então o seu próprio projeto sobre o Holocausto, com uma história que é muito parecida com a sua. O Pianista foi baseado em um livro autobiográfico escrito pelo músico polonês Władysław Szpilman, interpretado no filme pelo ator Adrien Brody. Em setembro de 1939, Szpilman está se apresentando ao vivo para uma rádio polonesa com o seu piano quando caem as primeiras bombas alemãs sobre a cidade de Varsóvia. Era o início da Segunda Guerra Mundial. A família dele é numerosa, mas vive até com um certo conforto na cidade, então a invasão nazista não parece uma ameaça tão imediata. Mas vagarosamente o cerco vai se fechando e as condições se deteriorando. Os judeus são obrigados inicialmente a identificar as suas roupas. Depois são impedidos de frequentar determinados espaços. E numa escalada constante, são confinados no gueto. Where will we sleep? I sleep in the kitchen with the girls. You, Henrik, and Papa are in here. Look. Come and look. Um primeiro aspecto que impacta muito nesse filme é a retratação do Holocausto na sociedade civil. O filme não é sobre soldados, presos políticos, líderes de grupos de resistência ou confinados em campos de concentração, e sim sobre pessoas comuns que levavam uma vida normal e passam a ter a sua liberdade suprimida por um regime totalitário. É o impacto no dia a dia do cidadão comum, aquele que levanta de manhã, vai ao trabalho e garante o sustento dele próprio e da família. Por isso, é muito interessante de ver como essa transformação no dia a dia das pessoas acontece de forma gradual e sem uma resistência organizada num primeiro momento. Muitos ali sequer acreditavam que as coisas poderiam escalar até onde elas foram. Em certa medida, o filme é uma aula de como certos fenômenos históricos não são assim tão fáceis de se identificar assim que eles estão acontecendo. Um segundo aspecto muito forte e marcante desse filme é a frieza e a falta de humanidade dos nazistas no extermínio judeu. Absolutamente ninguém é poupado e o filme é bem explícito nas absurdas cenas de violência contra a população. Inclusive, se você é mais sensível a esse tipo de imagem, fica o aviso de que o diretor não economiza nelas.
Stop it! Stop it! Stop it! Come on, come on. Come on, boy. A linha narrativa desse roteiro prioriza o personagem protagonista e, portanto, o que a gente observa é tudo aquilo que ele passa ao longo de vários anos que compreendem o início e o final da Segunda Guerra Mundial. Em um determinado momento, ele se vê sozinho, tendo que sobreviver com a ajuda de conhecidos. Aliás, são alguns personagens específicos distribuídos ao longo da trama que salvam o pianista da morte muito mais por sorte do que qualquer outra coisa. E essa talvez seja uma das mensagens mais duras do filme. Não importa a sua bravura, o seu conhecimento ou os seus ideais. Nos tempos em que a humanidade é testada ao extremo, como no caso do Holocausto, é muito mais o acaso que vai determinar o seu futuro. O filme não tem aquela pegada heróica de exaltação de um protagonista como a gente já viu tantas e tantas vezes no cinema. Dentro dessa perspectiva, o nosso personagem vive como um prisioneiro, com pouca ou nenhuma comida, sem notícias do mundo externo e dependendo de seus amigos para sobreviver. Todas as pessoas que ele ama ou sumiram ou estão mortas, e o seu único passatempo é observar o dia a dia da janela. É nesse momento que o filme inclui o episódio histórico do levante do gueto de Varsóvia, no qual os judeus resistiram por várias semanas às tropas nazistas. Um recurso muito hábil utilizado pelo diretor foi colocar a câmera sob o ponto de vista do personagem. Repare como nas sequências em que o Spielman se esconde no apartamento, praticamente tudo o que se vê são planos da janela. O espectador não conhece o outro lado, não sabe o que pode acontecer. E isso só aumenta cada vez mais a angústia com a história. Quando a Alemanha fica em desvantagem na guerra, a situação piora ainda mais pelos bombardeios, pela falta de água e principalmente pela fome. Essa é a parte final do filme, na qual a dramaticidade atinge o seu ápice sem nunca descuidar da parte estética. Eu diria que o plano do Spielman andando pela cidade em ruínas é um dos mais assustadoramente marcantes de toda a carreira do diretor. Um outro elemento pouco comentado sobre esse filme, mas que eu considero crucial, é a redenção do protagonista pelas artes, pela cultura. Sem ter condições de lutar com armas, munição e força física, tudo o que resta ao pianista é garantir a sua existência, e não apenas nessa parte final do filme, através da música. Uma metáfora muito forte se a gente se lembrar que uma das primeiras medidas de qualquer regime autoritário é a censura ou então o controle das artes e da cultura. E como alguém que também sobrevive dessa área, é absolutamente emocionante para mim assistir a cena do piano no final. Simplesmente arrebatadora. No meu ponto de vista, são dois os ativos indispensáveis para o sucesso desse filme. Em primeiro lugar, a habilidade, o comprometimento e a sensibilidade de Roman Polanski. Certamente a sua experiência pessoal de ter vivido parte dos horrores que estão ali no filme foi crucial nesse sentido. Mas a poesia de cada enquadramento, a escolha do ponto de vista e a capacidade de extrair virtude de um dos momentos mais enojantes da história da humanidade só poderia vir de um cineasta da mais alta qualidade. Na minha opinião, O Pianista é um dos melhores filmes da sua longa carreira. E olha que ele já entregou ao longo das décadas filmes como O Bebê de Rosemary, de 1968, Chinatown, de 1974,
e Tess, Uma Lição de Vida, de 1980. Esses dois últimos, inclusive, indicados pela Academia nas categorias de Melhor Direção e Melhor Filme. E ele finalmente venceu o seu Oscar de Melhor Direção por O Pianista, mas não esteve presente na cerimônia por ser considerado um foragido da justiça norte-americana desde o final da década de 1970. Naquela época, ele foi acusado de 6 crimes, incluindo estupro, contra uma garota chamada Samantha Geimer, que tinha 13 anos de idade. E foi também esse o motivo que levou a Academia a expulsar o cineasta do seu quadro de membros em maio de 2018. E o segundo ativo indispensável para o sucesso do projeto O Pianista é a atuação de Adrien Brody. Ele foi escolhido entre mais de 1000 candidatos e entrega a interpretação de uma vida, para dizer o mínimo. Cada cena depende muito dele, e a degradação física do personagem é acompanhada de uma corrosão psicológica brilhantemente expressa pelo trabalho. Ele não só foi indicado ao Oscar, como venceu na categoria de melhor ator e inclusive se tornou o ator mais jovem a vencer nessa categoria em todos os tempos. Ele tinha, no dia da cerimônia, 29 anos, 343 dias de idade. Em uma entrevista concedida no período de lançamento do filme, ele falou um pouquinho de como foi essa experiência bem visceral de interpretar o Spielman. I felt a huge responsibility in this film, and to Roman, to Spielman in his memory, and to all the people that have been affected by this time in history. And you know, any of the suffering that I experienced is discomfort in comparison to what people endured, but was painful. And the thing that it's amazing about hunger and stuff is that I understand how people do things out of desperation that they wouldn't normally do. No total, foram 7 indicações ao Oscar, e além do prêmio de melhor ator e melhor direção, também venceu na categoria melhor roteiro adaptado para Ronald Harwood. Na categoria principal de melhor filme, perdeu para o musical Chicago. Ao longo daquela temporada de premiações, esse filme foi conquistando vários prêmios importantes, incluindo os de melhor filme em eventos como o César da França, o BAFTA, inúmeros prêmios da crítica e também a Palma de Ouro em Cannes, e até hoje ele é uma das 50 maiores notas do site IMDb. Pessoalmente, é uma obra que me agrada por vários motivos narrativos e estéticos, mas eu confesso que descobrir que aquela é uma história real extrapola os limites cinematográficos e faz com que o filme assuma um caráter muito mais potente e desconcertante. O Pianista é uma obra profundamente marcante, que vai te acompanhar muito tempo depois dos créditos de encerramento. Was werden Sie eigentlich tun, wenn das hier alles vorbei ist? Ich werde wieder Klavier spielen im polnischen Rundfunk. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich werde die Ohren offen halten. Spielmann. Spielmann. Guter Name für einen Pianisten. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo nesse vídeo. Qual foi a sua reação quando você descobriu que se tratava de uma história real? Faz o seguinte, usa o espaço destinado aos comentários aqui no próprio YouTube para deixar o seu recado aqui embaixo. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, porque é muito importante para a gente. Seguimos analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal em 2002 e a próxima sessão vai ser Gangues de Nova York, dirigido por ninguém menos do que Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz e Daniel Day-Lewis. Tá imperdível e eu te espero aqui.